Novo ano, novo técnico, novos jogadores e os mesmos problemas. Mesmo depois do vexame, foi dado a Dunga mais uma chance, olha só. E agora ele preparou a seleção para a Copa América de 2016 lá nos Estados Unidos. E mais uma vez a seleção brasileira acabou ficando sem o Neymar, porque ele foi convocado para as Olimpíadas e o Barcelona, que era o clube dele na época, liberou o cara apenas para os Jogos Olímpicos e não para a Copa América. Para o primeiro jogo o Brasil tinha agora Alisson no gol, Daniel Alves, Marquinhos, Gil e Felipe Luiz. Casemiro era o volante, com Elias e o Renato Augusto completando o meio campo. William, Coutinho e o Jonas, na época do Benfica, né, jogando de 9. Foi uma Copa América estranha, porque o Brasil começa empatando com o Equador por 0-0, depois pega o Haiti e mete 7-1, um placar bastante emblemático, né? Com uma vitória e um empate, o Brasil foi pro último jogo da fase de grupos contra o Peru, precisando apenas empatar para classificar pro mata-mata. O time não contava com o Casemiro, suspenso por 2 amarelos, e tinha agora o Miranda na zaga, o Lucas Lima na armação e o Gabigol lá na frente, e a equipe de Dunga conseguiu protagonizar mais um vexame. Perdeu de 1-0 do Peru e foi eliminado da Copa América precocemente mais uma vez, dessa vez na fase de grupos. E pô, o Brasil cair na fase de grupos de uma Copa do Mundo já seria ruim, mas de uma Copa América em que o nível em teoria é mais baixo, pô, não dá, né? Depois de 2 anos do 7-1, parecia que nada tinha mudado. A receita da tragédia, pô, o Dunga tava seguindo assim, ó, linha por linha, até que finalmente ele foi demitido. Todo torcedor com a cabeça no lugar sabia que isso tinha que acontecer. Vale lembrar que depois dessa demissão, o Dunga nunca mais trabalhou como treinador. Ele até disse que teve oportunidades, teve convites e tal, mas chegou a dizer recentemente que esse lance de a gente tentar aprender com o futebol europeu pode ser ruim. Nós estamos perdendo a nossa identidade. Perdendo a nossa identidade estávamos nós no momento que você era técnico da seleção, meu amigo. Alguns dias depois, a esperança venceu o medo. O Tite foi anunciado como novo técnico da seleção brasileira e todo aquele clima de trevas seria gradualmente trocado por um de confiança. Diferentemente do Dunga, né, o Tite tinha sido chamado para a seleção brasileira por causa dos seus trabalhos recentes. O cara tinha currículo para apresentar. Venceu a Libertadores e o Mundial de 2012 com o Corinthians, além do Campeonato Brasileiro 2 vezes, em 2011 e 2015, sendo considerado ali em 2016 uma unanimidade. Claramente ele era o melhor treinador brasileiro em atividade. Foi uma das poucas vezes na história recente da seleção em que o novo treinador foi anunciado e meio que ninguém reclamou muito. Mas antes de falar da seleção do Tite, tinha outra seleção brasileira que dava esperança, era a Olímpica. Acontece que a seleção masculina nunca tinha conseguido ouro nas Olimpíadas e era o único título que faltava para o Brasil. E a seleção canarinha chegou com um elenco pesado para 2016, lembrando que o Barcelona tinha liberado o Neymar para os Jogos Olímpicos, tá? O time comandado por Rogério Micali naquelas Olimpíadas do Rio de Janeiro não encanta no início, empatando por 0-0 com seleções consideradas bem mais fracas da África do Sul e do Iraque, sofrendo diversas críticas, né? O craque Neto estava pistolado. Mas o Brasil faz uma trajetória até a final, onde enfrentaria a Alemanha, o que seria de certa forma, meio que uma revanchezinha. A vitória veio suada, só nos pênaltis, mas foi um alento para a seleção brasileira que vinha colecionando apenas vexames. E mais do que título, os jovens dessa seleção olímpica, que trouxeram o ouro no futebol masculino pela primeira vez para casa, tinham ali um quarteto de ataque que dava muita esperança. Além do Neymar, também tinha o Luan, o Gabigol e o Gabriel Jesus, todos com aquela cara de que poderiam ser o futuro da seleção brasileira. Spoiler, não foram. Mas agora a seleção tinha um norte. O Tite começou a convocar com base em duas coisas. Primeiro, mesclando alguns desses jovens que tinham vencido aí o ouro olímpico e também chamando alguns jogadores da sua própria confiança. Então, para as eliminatórias da Copa de 2018, o Brasil tinha uma base que era mais ou menos Alisson no gol, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Marcelo, o Casemiro de volante. E aí depois do meio campo, o William na direita, Paulinho, Renato Augusto e Neymar, e lá na frente o Gabriel Jesus. E com o Tite era outro time em campo. O Brasil começou a conseguir dominar adversários e mostrar uma solidez defensiva que há muito tempo não era vista na seleção. Isso com um time mais coletivo. É bem verdade que o Neymar ainda era protagonista, mas outros caras chamavam a atenção. O Paulinho vinha com infiltrações muito boas, levando ele a fazer vários gols. Gabriel Jesus como um grande artilheiro e foi o grande destaque do Brasil nas eliminatórias, com o Brasil se classificando em primeiro, sem sustos, goleando a Argentina, goleando o Uruguai. A expectativa para a Copa foi aumentando e chegou bem alta.
Só que o pré-copa trouxe vários sustos pro Brasil. Primeiramente, o Daniel Alves teve uma lesão no joelho que o tirou do Mundial, e era justamente uma posição carente da seleção brasileira, né? Aí quem passou a brigar pela vaga ali foi o Danilo e o Fagner. Enquanto o Neymar fratura o 5º metatarso do pé direito e vira dúvida pra Copa do Mundo. E mais uma vez perigava do Brasil ter que se virar